Hoje é dia de mais um depoimento carioca. Nesse mês importante para o Rio de Janeiro, o mês do Carnaval, é a nossa maior manifestação cultural, o Arquivo da Cidade vai fazer a sua 34ª entrevista. Todas elas estão no YouTube do Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro, num total de 43 horas de depoimento, 2.635 minutos de história, de registro, de muitas passagens importantes sobre o Rio de Janeiro, suas figuras, seus bairros. O entrevistado mais velho é uma mulher, que foi quem criou, quem inaugurou o Arquivo da Cidade, a professora Terezinha Saraiva, que tem 96 anos. Tinha 96 anos, hoje ela tem 98. Sabe que nós já tivemos muitos depoentes com mais de 90 anos, sempre figuras brilhantes. O entrevistado mais novo foi o compositor, cantor, o músico Evandro Mesquita, com 71 anos. A entrevista mais longa foi do nosso queridíssimo Haroldo Costa. Teve 2 horas e 10 minutos. A mais curta foi de Tia Surica, aquela baixinha da velha guarda da Portela. Nesse mês de carnaval faz 1 ano que nós quisemos entrevistar a Tia Surica. A dela só durou 32 minutos. Os entrevistados que não nasceram no Rio, mas que são cariocas por adoção, nós temos 12, 3 mineiros, 2 paulistas, 2 fluminenses e uma nascida no exterior, a escritora Marina Colaçante, que nasceu na Eritreia. Hoje o nosso entrevistado é uma figura muito importante para o Rio de Janeiro e para o Brasil, de quem nós temos muito orgulho, é o Ivanir dos Santos, o babalaô, sacerdote de candomblé, formado em História, especialista em História Comparada, pós-doutor em História pela UFRJ e professor nesta universidade também. Ivanir é membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. É muito atuante no Brasil e no exterior na área de direitos humanos. Já foi até subsecretário de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Nasceu na favela do Esqueleto, onde hoje é o ERJ. Atualmente mora na Mangueira e tem 69 anos. Divirtam-se, aprendam, reflitam e tenham orgulho do Rio de Janeiro e do Brasil vendo mais este depoimento do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, Rosa Maria. Vamos dar início aqui, então, a mais um depoimento carioca. Hoje, no dia 5 de fevereiro de 2024, de novo aqui no auditório do Arquivo Geral da Cidade do Rio. E é uma data que foi, bem perto aqui do dia de Iemanjá. E aí, nós temos a honra aqui de ter um grande babalaô, que a Rosa já descreveu, já falou tudo, um pouquinho da vida dele, da toda a história, do que ele faz e tudo mais. Uma figura incrível, muito envolvido com a defesa dos direitos humanos. Estamos aqui com Ivanir dos Santos. Ivanir, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço vocês terem me chamado aqui para essa conversa. Maravilha. Então, vamos começar então a tua história tendo o Rio de Janeiro como tem a tua história com o Rio, a sua história é incrível, assim, desde o início. Você era da favela do Esqueleto ali, né? Hoje que é o ERJ. Quero que você contasse essa história toda ali. A favela do Esqueleto não pode esquecer da Comandante Mauriti aqui atrás, né? Sim, é isso. Aqui tem, né? Morro da Pedra Lisa ali na frente. Sim, sim. Foi da favela do Esqueleto, depois Depois vem para aqui, minha mãe também morou na Pedra Lisa, né? Como é que era a favela do Esqueleto? Primeiro, eu nasci na favela do Esqueleto, né? Sim. A favela do Esqueleto é onde é o ERJ. Tem um prédio na UERJ chamado Haroldinho, né? Afastado, né? É ali que era a favela do Esqueleto. Ali era o esqueleto, na verdade. Era um prédio que era um esqueleto, né? E a favela lá era ocupada parte desse esqueleto e na parte de trás se ergue toda uma favela. Sim. Né?
Porque Então, era um prédio que ia ser um hospital, né? essa, não, E aí ficou ficou ali, o esqueleto não saiu acabou dali. ali, ficou o esqueleto. Então era conhecido como favela do esqueleto. E o esqueleto tinha uma interligação muito grande com a Mangueira, que não tinha o muro, né? Passava a linha do trem, né? Um pedaço outro que tinha. Então, realmente, você ou entrava ali para a Candelária, Sim. do Araudinho ali da justamente em frente para a Candelária, lugar chamado Candelária na Mangueira, e você tinha a parte de trás que você já ia ali para o buraco, onde a rapaziada ia buscar água, Uhum. né? Realmente, naquela época era água de tonel, né? Sim. Encheu o tonel, a lata d'água na cabeça, Sim. isso eu lembro na minha infância. Parte da minha infância eu lembro ali. E E o esqueleto era um Ah, lugar, tinha muitos nordestinos, né? Muita gente que ah, vinha de fora, tinha criação de porco, né? sim. Tinha época que o pessoal plantava coisa também, em algumas casas, né? Porque geralmente as favelas tinham também os chamados quintais, né? Uhum. Favela como aglomerada, ela vai crescendo depois. No primeiro Uhum. momento ela vai crescendo como Sim. quintal. Então ali. E é interessante, por que o esqueleto entrando para a memória da cidade? Que pouca gente um pouco fala sobre isso. Porque o esqueleto é onde vai transitar, no esqueleto, os malandros que vão se tornar famosos na época. Ah, O esqueleto que vai transitar o mineirinho, o cara de cavalo, cara de cavalo. transitar no esqueleto. No esqueleto. Né? E daquela época, o que eu lembro muito, sempre digo isso, quem estuda a criminalidade, né? A grande questão na época era a maconha e o cheirinho da loló. Uhum. Né? E a navalha, né? A arma era a navalha. Quem tinha uma arma tinha, na verdade, um 32. Né? Sim. E quem depois tinha uma arma melhorzinha do que o 32 era o 38. Essa é a época do 38 e do 32 e da navalha. Né? Lembro muito bem. E poucas pessoas tinham arma. E o esqueleto tem uma outra coisa interessante observar ali na favela do esqueleto, que também é o lugar do Perpétuo, o detetive Perpétuo. Perpétuo, ele ficava no segundo ou terceiro andar do esqueleto, quer dizer, tinha um policiamento ali, tinha uma guarnição, ele mais dois ficavam ali com ele, dentro da favela. Né? E ele era considerado que prendia na moral. Né? Ele andava de terno branco. Né? E ele era aquele que subia. Sim. Oi, negócio, viu, Perpétuo já saía. Por que eu estou contando isso? Porque isso tem a ver um pouco para entender o que se configurou a violência hoje no Rio de Janeiro. Né? Porque Perpétuo era esse policial, né? Eu estou falando de Mineirinho, do cara de cavalo e outros que, né, circulavam naquela região. Inclusive um malandro mais popular, não era tão decidido, que era o Broto, que era meu padrasto. Isso que eu conheço essa história, meu padrasto. Bom, por que eu estou falando? Porque essa época era uma época que o grande crime, né, então, o que era? O Mineirinho por que o Mineirinho era considerado no imaginário dessas populações daquela época ali um bom bandido, vamos assim dizer? Porque ele roubava o caminhão de leite e levava para distribuir na comunidade, né? Então, antes do tique de leite do Sarlete, o caminhão do leite do Mineirinho. Né? Mineirinho. Mineirinho, eu não sei se ele morre antes ou depois do cara de cavalo, né? Mas ele morre. O filme diz que ele morre, que era aquele bandido romântico, né? O filme até trata dele dessa forma. Ele morre, o filme diz que ele morreu na Mangueira. Não é verdade. Ele morre na General Pedra, né, que fica aqui em frente, do outro lado. Foi a General Pedra. Tanto que ele é velado na delegacia ali. Eu lembro que minha mãe me trancou em casa, na Pedra Lisa, na Pedra Lisa, né, e foi o velório dele. Esse era o Mineirinho, né, o romântico e tal. E as crianças naquela época, né, você ficava com a pipa. Quando a polícia vinha, tu dibicava para um lado. Quando a polícia não ia, eu dibicava para o outro lado. Se tivesse serena, a comunidade estava tranquila. Estou falando como é que mudou muito
essas configurações. Sim. Mesmo ligado com a chamada criminalidade. Uhum. O período que você tinha a lei da vadiagem. Né? Sim. Vadiagem era um terror. Né? Ninguém quase tinha emprego. E teve a remoção também. Não, vamos chegar lá. Vamos chegar lá? Vamos chegar lá. Você estava... Estou falando desse período aí. Desse período. Né? E tem a história do próprio cara de cavalo. Porque você tinha um perpétuo por um lado e tinha um lecoque pelo outro lado. Uhum. Né? O lecoque. Né? Uhum. E justamente numa troca de tiro ali, naquele lugar, né? Numa incursão, o lecoque é morto pelo cara de cavalo. Uhum. E aí os policiais que vão fazer um juramento na sepultura do lecoque, né? E que nasce a ideia do bandido bom e bandido morto. Nasce a escuteria Lecoque, logo depois, mas também tinha uns homens de ouro. Os homens de ouro. Uhum. Né? E tem a Invernada de Olaria. Invernada de Olaria. Por que eu estou dizendo isso? Você tem digamos, o policial cidadão, que é justamente o perpétuo, que é assassinado por um outro policial. Uhum. Um outro policial. Né? Isso sempre ficou na minha memória. Isso eu não li nos estudos. Uhum. Isso era a minha memória. A minha mãe, isso antes, um pouco antes, né? Eu sou filho de um baiano mecânico com ela. Esse baiano vai se afastar dela. Então ela vem para Zona do Mangue, Uhum. que é justamente aqui, Carmo Neto, Comandante Mauriti, essa região Sim. aqui, onde tinha a famosa Brahma. Sim. Essa região. Então eu venho para cá com ela. E aí o cenário aqui, o Rio de Janeiro daquela época, pelo menos nessa região aqui, você tinha uma série de depósitos, né? Inclusive de biscoito. Eu lembro que ali tinha o Seu Leitão. Seu Leitão queria me batizar, mas me queria de papel passado. Aí minha mãe não me deu pro Seu Leitão, né? Me deu pro Arlindo, que era irmão do Armindo, que era do Bafo da Onça, que batizou em 54 por promessa. Então eu tenho na promessa do sujeito. Então eu circulava aqui nessa região. Né? Ali, um pouco da Central para cá, você tinha como se fosse um mercado popular, né, que vendia comida, não sei o que e tal. Né? Essa calçada de cá. Uhum. Né? E depois minha mãe foi para Pedralisa. Agora ela ficava aqui, obviamente, mas também ia para Pedralisa. E eu passava naquele túnel, né? Ali tinha a chamada Praia do Pinto. Sim. Pouca gente ouviu falar da Praia do Pinto. Mas tinha a Praia do Pinto. Então a gente saía por ali pequeno para ir na Praia do Pinto. Então, digamos que até mais ou menos uns 7 anos de idade, um pouco antes eu circulei, de fato, lá no Esqueleto, obviamente, na Mangueira. Uhum. A Geizé até disse uma coisa interessante, né, que eu fui treinado para ser o sucessor do delegado, né? A minha avó, Abigail, que era mãe do meu padrasto, do Broto, né? Na Mangueira, eu tenho uma memória até hoje. Eu moro na Mangueira hoje, né? Então hoje é uma folia de reis, que tinha a folia de reis lá. Tinha uns ferros velhos, a gente criança catava coisa na linha do trem para poder vender no ferro velho para comprar bala. Né? Mas aqui, justamente quando ela veio para Pedralisa, é que eu vou posteriormente voltar aqui para Comandante Mauriti, onde ela estava, onde morava, onde ela fazia a vida, que é assim que o pessoal dizia. Uhum. E circulando nesse período, justamente a partir dessa confusão toda, né, já nos anos 60, né? Exemplo, eu tenho uma memória do Tenório Cavalcanti, candidato a presidente, a governador, fazendo um discurso na Comandante Mauriti. O homem da Lourdinha, em cima de um caminhão. Eu tenho uma memória, eu não sei de que ano é essa música, né? A Taça do Mundo é Nossa. Não sei se é de 58 ou de 62. Não sei se é. Acho que é de 58.
58, né? 58. Então me lembro da intenção. A taça do mundo é nossa. Foi brasileiro. Eu era garoto, batendo palma aqui então, já estava aqui na Comandante Mauriti. Devia ter 4 anos de idade. 4 anos de idade, 58. Né? Eu sempre tive dúvida de que período é essa música. Eu lembro, Brasil campeão, não sei o que e tal. E logo nesse período ali, não sei se é 60, 62, tem eleição. Sim. Né? O pessoal fazendo um discurso ali e tal. E uma coisa que me lembrava muito era a repressão da polícia, né? Estamos da Invernada de Olaria. Era um carro cinza, né? Quando ela chegava, era um desastre. Ou quando os policiais vinham a cavalo também, as prostitutas. Eu lembro até que algumas eram presas, uma delegacia que tem lá do outro lado, ainda tem ali do outro lado de São Paulo, essa delegacia, não sei se era a 4ª na época, não, mas que as crianças eram colocadas ali, eu junto, para protestar, né, para soltar as mulheres. Por que eu estou dizendo isso? Eu circulo nessa região, obviamente. É uma região que você tem que observar que ali tinha, por exemplo, a cafetina da minha mãe era Isaura. Isaura era judia. Tinha uma população judaica aqui nessa região. Sim, é remanescente, né? da própria Praça 11. Né? Da Praça 11. Entendeu? Tinha a galera ali, Isaura, que também, coincidentemente, morava vai depois para Vila Rosali, né? Onde tem uma comunidade judaica. Era cafetina aqui. Né? Uma das cafetinas da minha mãe, inclusive. Depois, você tem um período de que começam a catar a criança na rua como carrocinha de cachorro. Né? Polícia começa. Né? Isso ali 62, 63, 61, por aí. Eu, então, sou raptado por um policial, diz que me achou perambulando, é isso que ele coloca no relatório, mas ele me pega e eu sou colocado no SAM. Com 8 anos de idade, eu sou ser colocado no SAM. E logo depois sou transferido para um colégio lá em Teresópolis. Fiquei nem muito tempo no SAM, sou do Quintino. Mas como é que era o SAM, Vanille? Não, primeiro, o SAM, ele não era... Quintino era a escola 15. Sim. O SAM, na verdade, o SAM mesmo, nasceu em 41 por Getúlio Vargas, Serviço de Assistência ao Menor. Isso. Sim. Ele era, na verdade, o 4º batalhão hoje, aqui em São Cristóvão. Ali era o SAM. Né? Depois ele é transferido à escola 15, que o SAM vira um sistema, porque não era um sistema. Né? Sistema. Então, várias escolas vão estar ligadas ao SAM, obviamente. Padre Severino, a Ilha do Carvalho, pouca gente sabe que na Ilha do Carvalho, ali em Niterói, um presídio de menores. Famoso na época. Terror de todo mundo, não era ir para Padre Severino, era ir para a Ilha do Carvalho. Padre Severino vai virar essa questão depois, que é na Ilha do Governador. Mas eu sou de Quintino. Que as pessoas não sabem é que tanto o SAM, que depois vira a FUNABEM com golpe militar, um golpe militar, mas o SAM, anteriormente, você tinha um sistema de internato e tinha um sistema de assistência fora. Porque, na verdade, você está tratando uma maioria de crianças, embora chamadas menores pelo Código de Menores, que eram filhos de mãe solteira, filhos de empregado doméstico, as pessoas tinham família. O ato de infração penal era uma minoria. Tanto no PA, que era tipo um presídio que você tinha lá em Quintino, na área da Escola 15, e a Escola 15 sempre foi uma escola de modelo. E quando o SAM sai de São Cristóvão e vai para Quintino, ele está em umas casas bem do lado. Você entra no SEI hoje, né? Tem a Escola 15, aquele prédio imponente, né? E você tem do lado uns prédiozinhos baixos, tal, ali que eram as casas. Que era de transição, onde o pessoal ficava ali para poder ser mandado para outros lugares. A Escola 15 não. A Escola 15 sempre foi uma escola, por que parece, sempre foi uma escola modelo. Entendi. Desde da criação, né? Porque a Escola 15 é muito anterior ao SAM. A Escola 15 nasce em 90. Ou melhor, é 90. Entre 90 e 89, porque é logo depois que você cria a República, você cria a Escola 15. Que é como se fosse uma escola para ideais republicano.
Na verdade, ela nasceu com uma ideia de você criar... Era filho de presidiários. Essa era a noção que você tinha. Mas ela muda. Ela passa, na verdade, a acolher filhos de senhores de escravos. Uma boa parcela, que não era legitimada pelo senhor de escravo. Escola 15. Né? E ela vai se contrapor uma escola que você tem na 28 de setembro, que é o João Alfredo. João Alfredo é uma escola que nasce como pressuposto de você atender o povo da lei do ventre livre. Que o ventre livre falava que você tinha que dar educação, porque a gente leu a lei era uma lei que falava sobre isso. Né? Aos chamados ingênuos. Então, aquela escola, está lá até hoje, João Alfredo, já é uma escola estadual. Você chega lá, você vai ver teares e tal, né, que são de profissionalizantes dessa escola. Então, a Escola 15, o republicano cria, né, como contraposição a isto. Uhum. E foi ali que você começou a se enveredar também pela música? Não, aí vamos chegar lá. Aí eu fui para Teresópolis, eu vou para Teresópolis, né, perco todo o contato com a mãe, né, que tinha. O meu pai, eu sabia que era um baiano mecânico, que fazia mecânica no Calabouço, Praia do Calabouço. Né? Onde está Liumã, aquela região ali. Né? Praia do Calabouço. Ele fazia mecânica ali, que eu sabia. O pai mesmo, meu pai. E também sabia que ele morava em Nilópolis, que quando era garoto ainda antes de eu ser internado, eu lembro que ele vinha de trem, né? Aqui na Central do Brasil, aí vinha aqui. Eu via sempre ele, né? Ele e minha mãe brigando e tal, mas eu lembro que ele me colocava em cima do balcão do bar, né? Naquela época tinha muito isso, né? E me dava umas balas e comprava um Guaraná. E botava na vitrola uma música: a vida aqui só ruim quando não chove no chão. Quando chover, daqui tudo fartura tem de porção. Tomara tomara meu Deus, tomara, né? Porque ele era baiano, eu vou descobrir anos depois, de Alagoinhas, né? Bahia. Então, eu vou viver um pouco nesse cenário, vou viver no internato, né? Em Teresópolis, a vida que eu não desejo a ninguém. Mas em 64, é uma confusão, que a gente não estava lá, não entendia nada. Foi em Teresópolis que você teve a experiência ruim com a questão do candomblé, não foi? Sim. Não, o primeiro contato não foi muito... Não foi. Foi uma experiência ruim, por quê? Porque tinha um cara chamado Joaquim, que era um monitor muito perverso, né? Que ele costumava pegar os meninos e dizer assim: quem é macumbeiro, fica aqui. Aí botava os meninos lá. Né? E mandava os garotos dançar e começava a dar de vara de marmelo, coça. E não sei porque ele olhava, você também um 76, porque o internato você não tem nome, você tem um número. Você também um 76. Me botava lá, não sabia por quê. Né? E apanhava como os outros, então eu ficava muito irritado com aquilo. Então, essa experiência não é boa, até porque eu não era. Né? Porque eu tinha uma memória afetiva com relação à religião de matriz africana, positiva, que não era essa, era uma outra que quando meu pai, eu ia com meu pai, eu morei com ele um período em Nilópolis, garoto. Quando eu morei em Nilópolis, ele jogava moeda avança, como baiano, né? E dava doce. E lembro que uma vez ele me levou num centro, né? Num centro. Mas não tinha ligação. Bom, quando eu volto, aí o golpe militar, obviamente. Essa escola, que era dirigida por um bombeiro chamado Instituto Santa Terezinha, onde as crianças passavam sufoco, né? Nós éramos obrigados a dar de joelho enorme. Era uma estrada dentro da própria escola, que era tipo uma fazenda, né? E apanhando, né? E aí, com essa história do golpe militar e tal, aí nós somos transferidos. Aí eu vou para Jacarepaguá, outro colégio interno de Jacarepaguá, que era do Candário José de Anchieta, depois ele muda para Educandário São Geraldo. O nome dele muda, na Rua Araguaia, 70. E ali a gente só via pela fresta aquele ônibus elétrico, né?
Eu, antes de ser internado, eu conheci o bonde, né, na cidade. Depois eu fui ver, né, o ônibus elétrico, lembra que aquele idade? Que andava naquele negócio, né? Sim, sim. Aí eu conheci o ônibus elétrico. Mesmo assim, nunca andei no ônibus elétrico, eu só vi, né? Também uma escola aí, a situação muda um pouco, embora difícil, mas muda um pouco. É ali que é o primeiro meu contato com a música. Tinha um professor, a diretora da escola, dona da escola, que não era diretor, esse cara era um dono, né? Que era tudo escola particular, conveniada, né? Primeiro com o SAM e depois com a própria FUNABEM, né? Que era o sistema do SAM, que vai assumir o sistema do SAM. E aí, o Zé Maria, que era um oficial do BG, do Batalhão de Guarda do Exército, né? Ele vai dar aula de música. E tinha a banda do Nazaré, que a gente chamava, né? Em cima da Rua Araguaia, lá em cima tinha um outro colégio chamado Nazaré. Aí tinha a banda do Nazaré, né? E aí a minha primeira experiência ali, eu vou aprender clarineta. Por que a clarineta? Não tinha muito instrumento, não, rapaz. Era 2 ou 3 instrumentos. Eram 5 instrumentos para poder o cara tentar montar uma banda. Começou com clarineta que eu vou ter o contato. 68, né? Então ali eu vou ter uma outra vivência, como o Rio de Janeiro, que é quando tem a Igreja do Loreto, né? Lá em cima, ali na freguesia, que é perto da freguesia. Eu saía porque eu tinha que comprar, eu era o cara que comprava o pão para a turma comer, né? E, obviamente, eu saía para comprar o pão e depois eu ia comprar carne. E carne era difícil, né? Porque, mesmo lá em Teresópolis, até hoje eu não tomo sopa. Porque a comida todo dia era sopa, né? Ainda mais sopa de nabo. Quer me arrumar uma confusão, me chama para comer sopa de nabo. Entendeu? Eu não vou. Então, isso ficou, né? E quando, no Teresópolis, antes daqui quando tinha arroz, rapaz, a gente cantava, hoje é arroz, 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 você imagina. Né? Era canjiquinha. A comida era canjiquinha. Aquele milhozinho quebrado amarelo. Quando tinha festa, aí você tinha uma boiazinha um pouquinho melhor. Quando eu vou aqui para Jacarepaguá, o Educadário São Geraldo, já tem uma comida um pouquinho melhor. Pouquita coisa. Mas aí eu vou... Outros meninos que tinham sido comigo de Teresópolis estão ali, outros não, né? E até que em 68, coincidentemente, eu sou escolhido, não sei por que carga d'água, embora eu circulava um pouco ali no tanque, né? Minha única experiência de fuga deu errado, né? Eu tentei fugir do colégio e fui andando ali pelo tanque, né? Com aquele uniforme, eu e mais 2, todo mundo sabia de onde era, né? E pega ali e tal. Aí me botaram no cubículo, quarto fechado lá, né? E é engraçado que, para nos humilhar, lá perto do Natal, nos deram uma boneca. Na época, não é hoje, né? Naquela época você imagina. Né? Então, justamente eu não conhecia a geografia daquele lugar. E foi nesse momento que você acabou sendo impedido de seguir na clarineta? Não, vamos chegar lá. Não. Aí eu vou para Escola 15. 68. Vou para a Escola 15 e vou fazer o admissão. Na época tinha o admissão, a famosa admissão. Você estudava um ano, no admissão, para fazer prova para o ginásio. Porque a Escola 15 era o chamado Ginásio Industrial Básico. Primeiro era IPQM, né? Instituto Profissional 15 de Novembro, a Escola 15. Depois virou GIQN, Ginásio Industrial 15 de Novembro. Por que eu chamo a atenção? Porque a Escola 15 ela sempre teve profissionalizante. Sempre. Tanto que ela rivalizava justamente com o Pedro II, né, e com a Escola Técnica. A diferença é que a Escola Técnica Pedro II era 99% de brancos. A Escola 15 eram 99% de negros. Isso é um dado importante de ser observado. Né? E ali você tinha um sistema escolar, o que era? Internato. Você ou estava na escola de manhã, na parte escolar, e à tarde você estava nas oficinas aprendendo uma profissão. Né?
Aí era ser lanterneiro, pintor de automóvel, gráfico, marceneiro, tal, e música. Uhum. Mas você só podia ir para as oficinas quando você saía do admissão. Na admissão você não tinha direito de frequentar as oficinas. Uhum. 68 eu faço admissão, vou para admissão, né? E aí era você chegar no paraíso, né? E mesmo na escola 15 você tinha toda uma hierarquia, né? Quem era do primeiro ano ginasial tinha uma divisinha aqui, né? Dizia para o cara que estava na admissão, eu falo com você porque eu tenho uma divisa. Estava no primeiro ano. O que estava no segundo dizia, eu não falo com você que eu tenho duas. Aí o melhor de tudo era chegar no quarto, né? Quarto ano ginasial você nem formava, né? E lá você tudo tinha que formar para almoçar, né? E aí primeiro ia a turma do quarto ano, né? Entendeu? Os outros, tudo, a minha filha, coitadinha, era a última, né? Mas aí, quando eu vou para o ginásio industrial, eu passo para o ginásio, 69, eu vou para a banda. Porque como eu tinha uma base de estudo de clarineta antes, eu vou para a banda. E banda era o melhor dos mundos. Banda era elite. Uhum. Né? Tanto que até hoje, se você observar, por quê? Além de tudo, era um lugar de ascensão, porque você, ao sair da escola 15, sem pai, sem mãe, sem lugar para poder ir, você fazia o quê? Prova para ser militar. Prova para ser militar, você é uma das poucas carreiras que sempre foi que você não ia ser soldado, né? De soldado virava sargento. Sargento músico. Uhum. Entendeu? Então, tanto que eu tenho um montão de amigo meu conservador hoje pra caramba, né? Porque é sargento músico. Sim, sim. Né? Então, na verdade, foi isso. Mas quando foi em 69, eu já na primeira série e tal, eu contraí tuberculose com 14 anos de idade. Tive tuberculose. E aí eu fui obrigado a largar o instrumento de sopro. E aí o Luiz Gonzaga Pires, que era um mestre Pires, que engraçado, tinha sido desse colégio do João Alfredo. Uhum. Ele tinha sido o aluno do João Alfredo, que era um músico. Uhum. Quer dizer, a banda de música da Escola 15 foi dirigida por 2 ex-alunos, na verdade. Um da Escola 15 mesmo, que era o Samico, que foi aluno do Paulo Silva. Pouca gente sabe que a Escola 15 é onde o Paulo Silva se projeta. Olha. Ele, aos 17 anos, foi já o mestre da banda de música da Escola 15. Esse que virou. Né? Ele foi aluno da Escola 15. Ele era aluno e depois vira mestre na Escola 15. Depois que ele sai, vai para a Escola Nacional de Música. Um dos grandes injustiçados, maestro Paulo Silva. E o Samico tinha sido aluno do Paulo Silva, né? Na banda da Escola 15. Né? Uhum. E a gente ouvia muito falar do Paulo Silva, né? O Samico falava muito. Mas o Pires, que tinha sido assessor do Jango Goulart, né? E por algumas razões acabou sendo professor de música na Escola 15, uhum. que a ditadura teve disso, né? Teve gente que, uma certa lógica, acabou ficando lá, né? Desde que não enchesse a paciência. E ele tinha uma noção de nos proteger o tempo todo, os negros principalmente. Uhum. E aí ele me tira do instrumento de sopro, porque o médico disse que eu não podia mais tocar instrumento de sopro, então eu vou para a percussão. Em geral, você tocava o quê? Surdo. Eu até aprendi a tocar marimba, rapaz. Eu fiz um curso com o maestro John Micalmo. Tocar percussão por partitura, né? As pessoas acham que percussão é só tuco, 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 não. Tem a partitura, tem as figuras. Sim. Eu sabia solfejo, do músico, né? Minha formação inicial. E aí, com 14 anos ali, na Escola 15, né? Mais ou menos uns 15, eu acho, não tinha 14 anos, já tinha uns 15 anos, ou 16, quando um aluno, porque eu não tinha direito de sair, porque eu não tinha família. Eu normalmente ia para... Eu só tinha uma permissão para ir para o Maracanã, assistir o jogo do Flamengo. E, consequentemente, ao assistir o jogo do Flamengo, tinha que voltar para a escola. E era engraçado que a gente andava da Escola 15, que nos davam permissão, mas a gente não tinha dinheiro para pagar a condução, né? Então a gente saía, né, ia a pé lá até a estação de Quintino, a gente pulava o muro. Né?
Uns, às vezes, era pego pela polícia, os outros não. Né? Então, é uma experiência interessante. E outra coisa muito com a cidade, antes de eu prosseguir dessa história desse menino, que ele tinha um apelido de Carbrasa, que era Carlos Henrique, a gente também saía no final do ano. A gente tinha uma permissão para passar na rua no final do ano. Quem não tinha família. Quem tinha família saía sexta-feira, voltava na segunda. Então a gente vinha andando, geralmente, até ali o Jardim do Meia, a pé de Quintino ao Jardim do Meia, andava pra caramba, né? Catando os doces da praça. Íamos para a praia. Aí eu tenho uma proximidade com uma outra coisa da cidade na época, que era o quê? A Umbanda que fazia a virada do 31 de dezembro para 1º de janeiro. E a gente ia lá para comer os pudim, né? Para pegar os brinquedos, né? O pessoal arruiava a obrigação, a gente esperava virar as costas, a gente catava tudo do espelho, né? Então, eu tive essa noção, né? Essa compreensão da cidade. Na verdade, a gente ia até o Encantado, pulava o muro do trem, vinha até a Central do Brasil. Nossa, é uma saga. E da Central do Brasil a gente ia a pé até o aterro do Flamengo. A gente ia para a Praia do Flamengo. Né? Depois tinha que fazer todo o trajeto de volta. Né? De volta. E aí, no dia 31, era uma confusão danada. Né? A gente abria lá os negócios, trocava espelho com o outro, trocava não sei o que com o outro. Né? Então, essa também é uma forma de eu da proximidade com uma parte da chamada religiosidade de matriz africana. Até porque o 31 é criado por Tata Tancredo, né? Que era do Molocô. Tata Tancredo da Silva Pinto, que era daqui do estado. Mas tem uma coisa que eu sempre gostei muito de ler. Isso é meu, desde jovem. Né? Muito de ler, muito. E aí tinha inspetores que traziam jornais e tal, eu lia lá os jornais. Mas o Carbrasa, voltando a ele um dia conversando comigo no pátio, ele fala da Praça 11. E ele me fala que conhecia a Praça 11. E eu falo então para ele que minha mãe era daqui. E aí eu peço a ele um dia que eu, em vez de eu ir aos domingos e assistir o jogo, que eu viria aqui. E eu volto, então eu venho aqui com ele. Né? E aí eu vou descobrir isso já nos anos 70, se não me engano. Né? Ali nos anos 70. Aí quando eu chego aqui na Praça 11, na Comandante Mauriti, porque eu sempre guardei essa rua, né? Ainda tinha os depósitos, estava tendo mudanças, mas não tinha essa mudança toda ainda. Né? Então, nos depósitos, morava muita gente ali. Aí, quando eu chego ali, todos os prostitutos me conheciam. Eu já não conhecia quase ninguém. E todos sabiam de quem eu era filho. E aí eu vou descobrir ali, vou me relatar pela primeira vez, que minha mãe, a versão oficial que me dão é que ela tinha se suicidado. Essa é a versão oficial. E aí me levam o Francisco, que era um cara que namorou minha mãe, me leva no Maracanã para falar com a Dulce. Dulce, que eu conheci na Pedralisa, que seria a minha madrinha, mas não era, que minha madrinha era a Dulcinéia, que era daqui também, depois vai para o G Novo. Né? Ela aqui da Pedralisa, minha mãe morou justamente no sótão da casa dela, na Pedralisa. Ela está morando na São Francisco Xavier, coincidentemente onde teria sido o esqueleto, que já tinha sido removido para Vila Kennedy. O esqueleto, na verdade, nem todo mundo foi para Vila Kennedy. Uma parcela sai para aqui. A maior parte foi para Maré. Kennedy, né? Não, uma turma foi para Maré, tem gente da Maré. Quando as pessoas falam comigo da Maré. Vão para Maré, uma parte vai para Vila Kennedy, alguns vão para Vila Aliança, uma parte vai para Vila Kennedy, né? Lá de lá da Vila Kennedy. Outros vão para Vila Aliança, né? Que está dentro daquele projeto Aliança para o Progresso, né? Um acordo com a ditadura com os Estados Unidos, que é criar bairro, não sei o que das coisas. Mas, na verdade, também tinha a ver com a ideia de você desafogar a questão do Maracanã, porque a favela era um problema para o Maracanã. Na verdade, tinha a ver com isso. Né? O esqueleto era ali
Foi boca gestão da entrada. Lacerda, né? Carlos Lacerda. Aí começou a fazer isso e logo depois, tempos depois, aí, então, vão ali construir a UERJ. Mas o que diz é que eu nasci no hospital Pedro Ernesto, que era o hospital municipal. Não era o hospital da UERJ, o Pedro Ernesto. Coincidentemente, o João Alfredo é ali colado ao Pedro Ernesto, né? Naquela região ali, colado ao Pedro Ernesto. Bom, e aí eu vou descobrir isso, vão me falar isso e tal, e volto para a Escola 15. Vou terminar meu ginasial. Você estava falando da sua mãe, que teve o relato oficial que foi suicídio, mas não foi. Não, foi suicídio. Essa é a versão oficial. Aí, tempo depois, vou descobrir outra coisa. E vou fazer uma outra conexão. Né? Bom, aí isso, suicídio, que ela tocou álcool no corpo, tocou fogo. Né? Vai embora, se você seguir a vida. Mas sempre tentando descobrir a história, mas mais interessante descobrir a família dela, que era o que me interessava. Ela era de Campos, ela era de Santa Eduarda. Eu sabia que ela veio de Santa Eduarda. Bom, com essa história toda, antes de eu ser desligado, de eu ter maioridade, período ali que eu vou ter a maioridade, que eu me formo no ginásio, um menino, Sérgio, que também era aluno comigo, eu conversando com ele, falo do Broto. Porque o Broto, na verdade, ele foi preso antes, né? E dizem que ele não foi assassinado, essa foto eu cheguei a ter. Saiu naquele jornal do Tenório Cavalcante. Né? Luta Democrática, eu tinha um jornal do Tenório, tem uma foto lá, minha com ele, inclusive. É que ele não morre porque ele desce comigo no colo da Mangueira. Aí o pessoal faz o clube e tal, então ele não morre, ele é preso. E aí eu conversando com ele sobre o Broto, que eu lembrava muito desses nomes, ele então me diz que o Broto, ou melhor, ele fala assim, olha, a mãe do Broto mora na Vila Kennedy. Dona Abigail. Eu lembrava da avó Abigail. Né? Aí ele vai dizer para mim que a mãe dele tinha um filho com o irmão do Broto. É assim que eu vou à Vila Kennedy, na rua Niassa, 33, encontrar a Dona Abigail, né? E, posteriormente, eu então vou à Ilha Grande ver o Broto. O que me interessava era levantar a história da minha mãe, de onde ela saiu. A partir disso, inclusive, eu vou botar um advogado e vou tirá-lo de lá. Saio da Funabem, aos 18 anos, né? Sempre aquela coisa que você não sabe para onde ir, não tem família, uma coisa, né? Queria que eu ficasse aqui no Francisco, eu não quis ficar, né? Aqui na Comandante Mauritius, Benedito Hipólito, parece que ele tinha aqui perto, que ele morava, era um estivador, trabalhava na estiva. A minha avó Abigail queria que eu ficasse lá na Niassa 33, tinha muita gente, eu também não fiquei. Eu vou morar na Marechal Rondon, justamente a Funabem me coloca numa vaga. Uma vaga. Vou ter meu primeiro emprego, um tempo depois, que eu vou trabalhar na GGS, Arte Gráfica Gomes de Souza. Né? Aquela ali em Olaria, que fazia a lista telefônica, né? Na época. Aí a Gomes de Souza é transferida para Jacarepaguá, de Pedra da Taquara. Seu Pires, antes disso, né? Aí aqui tem problema, né? Na Marechal Rondon, 1027, onde eu morei ali, um quarto de solteiro, né? E eu nunca estudava, né? Eu tinha aquele negócio de que tem que estudar. Eu já estava fazendo o segundo grau na época, né? E começa a dar aula na SUSE, em Jacarepaguá, de música. De música, né? De reger um coral. E, ao mesmo tempo, também eu fazia um grupo de teatro. Né? Lá, no final de semana. Sou mandado embora da GGS. Seu Pires, né? Ele faz uma casa, ele morava lá em Jacarepaguá, né? Numa rua bem próxima da dele, ele aluga uma casa e vai fazer uma república de alguns ex-alunos músicos. Que era eu, Pelezinho. Pelezinho foi um cara que falava sobre... Ele defendeu no J. Silvestre, se não me engano, a vida do Pelé, na época, uma sensação.
né? Ele era um aluno lá da João Luiz Alves, na ilha, mas ele foi aluno da Escola 15, foi da banda, tocava trombone. O Guaraci Reis, que era clarinetista também, e o Magrinho, que tocava requinta. E o oh, gente, esqueci o nome dele agora, muito amigo nosso também, que tocava o boé. Né? Até foi peronáutica depois. Zé Marcos, não gosto assim, mas éramos 5 negros. Eu era o único que não era militar. Todos eram militar, menos eu. Até porque seu Pires, eu lembro que naquele negócio você não sabe para onde vai, a vida é muito difícil e tal. Tinha uma turma que foi, o Magrinho era um deles, era muito meu amigo, o Magrinho foi muito meu amigo. De todos eram mais próximos. Né? Ele ia levar uma turma para poder se alistar na Polícia Militar de Brasília, como músico. Aí a Kombi da Funabem levava para Brasília, o pessoal fazia prova. Eu entrei na fila. Aí ele olhou a fila, não sei o quê, aí olhou, você não nasceu para isso não. Você dá para ser o advogado ou político, mas para isso você não nasceu não. Entendeu? Aí me tira da fila. Então, o cabelo foi um protetor, foi um pai que eu não tive. Então ele fez isso comigo. Então essa era ali a configuração da casa. Sim. E eu começo, justamente quando eu vou dar aula na SUSE, aí logo depois eu sou demitida, aí eu começo então a me meter junto com política. E começo a levar ex-alunos da Funabem, alguns, para poder ir para a SUSE. Surgiu a associação daí. A uns até eu tentei arrumar bolsa lá. Outros me ajudavam lá na banda, não sei o quê, né? E eu fui fazer, naquela época, conheci o Fonfon, que era um rodoviário do Partido Comunista. Fonfon. E tinha uma professora minha, que eu estudei no Paulo VI, no MEA, não sei o nome dela agora, que é professora de História, que me deu para ler História da Riqueza do Homem. Que era o Beabá, né? Era o Beabá na época. Né? De Léo Uberman. E ela tinha sido torturada. Isso em plena ditadura. Então, digamos que essas duas pessoas, com mais o seu Pires, que era uma pessoa sempre criou o Clube JJ, né? Foram inspiradores de eu compreender um pouco essa luta progressista na época. Né? E aí, eu vou fazer o coral, fazer isso e tal, aí depois o Pedro Ernesto Mariano, que foi líder da juventude lacerdista, ele era o assessor de imprensa da Funabem. E aí eu tento uma ideia de criar uma associação. E aí ele resolve fazer uma reunião comigo, uns ex-alunos, para poder criar a associação. Ele tinha uma cabeça diferente da minha com relação à associação. Quando ele reúne os ex-alunos, eles perceberam que todos eram muito ressentidos com a Funabem. Porque a Funabem você tinha de tudo, né? Você comia meia galinha, a comida era maravilhosa, você tinha uma cama só para você, era diferente das outras escolas, né? Mas quando você fazia a maioridade, tinha um pé na bunda e vai embora. Então, alguns iam para a família estava na condição de pobreza, entendeu? Né? Diferente da vida que o cara tinha. Isso virou conflito para alguns. E outros, não, como eu, não tinha lugar nenhum para ir. Então, não tinha um apoio. Né? Não tinha um apoio. E aí, quando ele ouviu isso, ele ficou nervoso, então não permitiu que criasse a associação. E aí, foi muito engraçado isso, o Mesquita Braulio, que era o diretor, o dono da SUSE, que era casado com a filha do Mourão Filho, todo mundo era do MDB, naquela época todo mundo estava no MDB, né? Todo mundo que estava contra a ditadura estava com o MDB. A turma do Chagas e a turma dos autênticos. Né? O Fonfon, essa galera toda. E aí eu sou mandado embora porque eu formei um centro cultural dentro da SUSE. Lá tinha uma faculdade de comunicação. Aí eu fui mandado embora, sem entender o que era. Quando eu sou mandado embora, eu estou catando um emprego de novo. Não, depois disso, não, eu fui trabalhar na Sano, que era na fábrica de caixa d'água.
né? E eu estudava na época. Eu vou ser auxiliar de serviços gerais. Aí eu sou promovido da plantográfica, aquele que ficava batendo as fichinhas para poder mandar carta para os devedores. Né? Mas e na época, como eu dizia, eu gostava muito de ler. Então eu sempre lia 2 jornais. Na época era o Jornal do Brasil, né? E o Dia. Até hoje eu tenho o hábito de ler o Globo e o Dia. Né? É um jornal, não sei porquê, um jornal popular e outro, eu sempre fui, li muito. Isso incomodava, né? Você auxiliar que sabe ler, quer ler o negócio, né? E fazia o segundo grau, já era muito envolvido com essas questões políticas, aí sou demitido. Daqui. Era aqui a Sano, fica ali naquela rua, na Central do Brasil, uma rua ali atrás, que tem um montão de mercado ali hoje, né? Eu esqueci o nome da rua, mas é 196, eu sei que é 196 ali. Aqui, Central. Engraçado que tudo perto, né? Sim, Da onde eu circulando aqui. Aí eu sou mandado embora, aí sou mandado, faço a campanha do seu Mesquita Braulio em 72, não, 76. Com voto vinculado, não sei o que e tal. Faço a campanha, eu fazia a campanha da turma dos autênticos, não sei o que, como trabalhava no colégio. Seu Piro, a gente coloca a banda para tocar em cima do caminhão, né? O fonfon ali, né, galera? E fonfon era do partidão, né? Acho que era Eliette, a professora também, no grupo mais, acho que tinha sido torturada. E o fonfon, que era do partidão. Aí, eu sou demitido, ele ganha a eleição, depois ele me demite. Na minha cadeira, ele me demitiu. Aí eu vou parar lá em Bento Ribeiro, que eu vou alugar um quarto em Bento Ribeiro, morar em Bento Ribeiro, e vou dar aula no Itu, que era do Luiz Carlos Cruz, que era um militar, inclusive o capitão, mas no MDB. Né? Eu lembro quando eu cheguei lá no Luiz Carlos Cruz, até o Fonfon que me levou, a galera lá e tal, ele falou assim, e aí, Ivani, tudo bem? E a esquerda, como é que tá? Eu falei, meu braço esquerdo. Né? Ou seja, aí eu passei a entender que uma das coisas que não criava associação tinha a ver com isso, né? E eu estava ali já mais ou menos na turma como o sujeito da história. Mas 2 episódios acontecem interessantes nesse mesmo contexto. É um pouco anterior, quando eu saio na FUNABEM, tinha um ex-aluno chamado Jorge Carlos. Jorge Carlos tinha sido um aluno que saiu lá do São Geraldo antes de mim, um ano antes, e veio para a Escola 15. É 1 ou 2 anos mais velho do que eu. E é ele que me leva, ele saiu da FUNABEM primeiro do que eu, né? Ele teve um acidente no Maracanã, na geral, né? Com a garrafa, pegou a vista dele, perdeu uma vista. E ele que me leva para poder ir no MAN assistir a Herança Africana, que o Medeiros fazia lá. Então, meu primeiro contato com o movimento negro. Meio aluno, meio ali na transição 72 para 73, para sair da FUNABEM, não sair da FUNABEM. Eu fiquei mais quase 1 ano, né? Ali, fazendo o primeiro ano do 2º grau. E aí ele me leva lá, eu vejo, primeiro contato com o movimento negro, e o Xandão, que coincidentemente fez contato comigo agora, anos que eu não vi o Xandão, e o Buda já tem mais proximidade comigo, me leva para poder ir no baile Soul. Eu vou lá no Rocha Miranda e no Grape de Padre Miguel, né? Depois que eu vou aparecer aqui no Renascença. Então, naquela época que era o cabelo Black Power, né? Eu já tinha um cabelo meio mais ou menos, né? Sapato cavalo de aço, né? Calça bocassino e camisa cacharel. Né? Cacharel, turma da cacharel. Então, eu vou circulando ali um pouco com eles, né? Então, também é uma vivência importante, que vai me moldando um pouco nesse cenário. Eu queria aproveitar, você falou disso agora, para a gente entrar no nosso primeiro convidado. A gente sempre convida alguém para fazer uma pergunta. E é um cara que esteve aqui, uma figura sensacional que esteve dando depoimento para a gente aqui. Roda aí, vamos.
Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa mais uma vez e falar de Ivanildo Santos, né? Trocar com ele, né? Ele que, junto comigo, vem militando há muitos anos dentro da seara do movimento negro. Ivani, conta para nós o que foi a importância da ASEAF, Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM, na sua trajetória sobre direitos humanos. É uma boa pergunta, por isso que eu estou tentando contar um pouco essa história, como é que ela vai se configurando, né? A ideia primeiro é abortada, depois eu vou para Bento Ribeiro, vou dar aula na SUSE, né? E 79 é um marco muito importante. Uhum. Em 79 nasce meu filho mais velho, Marcelo, e, consequentemente, eu passo no SES Gran Rio para a faculdade. E eu vou para Notre Dame. Notre Dame em Ipanema, né? Ipanema. Eu gosto de dizer Notre Dame, eu acho que ela é em Paris, outro acho que ela não sei aonde. É chique o negócio, mas é num lugar chique, que é Ipanema. Ué. Né? E eu era um dos pouquíssimos negros naquela época. Todas as e aí você áreas observa, você imagina, você é filho de prostituta, nascido numa favela, aluno da FUNABEM, vai estudar na Notre Dame, num universo totalmente diferente. Aí o Pedro Ernesto resolve fazer um almoço com o presidente da FUNABEM, que era o Faulo de Mello na época, comigo, que eu passei na faculdade. Para os caras era uma questão de orgulho, né? Imagina. E o interessante é que eu tinha tentado fazer prova para ser funcionário da FUNABEM antes, eu reprovei no psicotécnico. Psicotécnico sabe como é que é, né? O psicotécnico não é objetivo, né? Então, psicotécnico, todo mundo ficava. Então, tinha uma coisa de não me deixar ser funcionário. E quando eu, então, vou passo na faculdade, faço almoço com o Faulo, e tinha, por incrível que pareça, ainda na saída da ditadura ali, né? 79 é um período que está ali, ainda está na ditadura, né? Aí, coincidentemente, eu vou conhecer, aí está ali o comandante Tissimbauer, que era um judeu, comandante da Marinha, que era o diretor de Quintino, de toda a área de Quintino. E no almoço, conversamos assim, e aí, você está trabalhando? Não. E aí, o pessoal já sabe o que eu tinha falado. Você fez prova, fui reprovado. Mas como é que foi reprovado? Fui reprovado. Vai lá de novo. Dessa vez eu passei. Aí eu fui ser professor de música, instrutor de música, eles chamavam, na Ilha do Governador. Né? Em Padre Severino, na João Luiz Alves, no Stella Maris. E você, professor, em Quintino. Mas antes disso, o que eu não falei anteriormente, eu, quando aluno ainda, nós fundamos um jornal. Eu era o organizador dos bailes, né? E passava filme nas escolas. Então, eu era o cara que as meninas mandavam o recado para o outro. Né? Para o outro, namorado, não sei o quê, porque eu circulava nas escolas. Né? E organizava o baile e organizava a quadrilha. Mas não é quadrilha para soltar, né? Quadrilha de São João. Organizava a quadrilha de São João. Né? Claro, a liderança. Ou seja, eu sempre tive essa liderança. Aí a administração, o grito era muito crítico, foi criado pelo Jardel, pelo Jorge Barros, pela essa galera, o grito foi caçado. Aí nós criamos o Sombra, que só circulava à noite. A gente rodava no domingo off e botava, ninguém sabe o que tal. Ou seja, o que eu quero dizer é que tem uma resistência dentro na Escola 15 que nunca foi reconhecida aqui fora pelo movimento estudantil. Esse é um detalhe importante. Para esses lugares não tem resistência, não tem política. Isso eu quero chamar a atenção. Eu já era liderança nesse processo, né? Ali com outros companheiros. E aí, quando eu fosse desligado, tinha um professor um inspetor chamado Geraldo, que também era professor de matemática aqui fora. Morava em Copacabana. Aí eu faço uma barra para formar um grêmio. Eu nem tinha noção direito, mas para formar um grêmio. Né? Com eleição direta e tudo. Fizemos o estatuto. Ele fez comigo o estatuto, secretário, presidente e tal.
Aí o povo da FUNABEM, desesperado com o tal do Grêmio, que o Ivani queria, me desligam, mas num acordo, porque eu estou ali, isso é 73, né? Eu saio, não saio, né? Fazer o segundo grau. Por um lado, além de ela a professora, tinha lido já a História da Riqueza dos Homens, né? Aí o acordo que eles fazem é desliga o Ivani, né? Numa boa e tal, mas cria o Grêmio. Mas não teve eleição, criaram um Grêmio recreativo. Né? Botaram o Totó, a Dama, não sei o que e tal. Mas o Grêmio que eu estava propondo não era esse, era um Grêmio de eleição. Você imagina. Levando numa instituição, plano da ditadura, você imagina isso. Por isso que criaram toda essa questão do Ivani não pode. Mas quando eu passei, digamos que seria um bom exemplo, aí eu fui ser professor. E eles me colocaram em lugares, 3 dias na ilha, eu morava na Malé, né? Eu tinha que ir para a ilha 3 dias, e ao mesmo tempo o seu Pires, ele fez antes, né? Antes de eu entrar na FUNABEM, eu dava aula no educandário Gonçalves de Araújo, que é um educandário da Candelária, que tem em São Cristóvão, montando uma banda de música, com o seu Pires, o mestre Pires. Eu e ele montamos uma banda de música ali. Então pouca gente, quando vê uma foto meia região, as pessoas não têm nem noção, né? O Ivani música e tal. E antes eu também dava aula de violão, né? Dava violão, turma. Sobrevivi muito fazendo isso, salado. Por isso que tudo que eu estou envolvido, a cultura está junto, né? E aí eu acabo sendo funcionário. Coincidentemente, há uma mudança, né? Em 80, 79 para 80. Isso você cursando pedagogia, não? Não, mas eu usava na Notre Dame. Na Notre Dame eu tinha uma turma chique, né? Por exemplo, eu fui colega de turma de muita gente, por exemplo, da Betina Fux, irmã do Fux, né? Sérgio Nisquier, irmã dele foi minha colega, muita gente, né? A sobrinha do Carlos Drummond de Andrade, né? E como é que era? O mais importante é observar o que acontece. No meio de bando de branco lá. Não, mas o que acontece em 79, eu entro na faculdade, mas há uma mudança na FUNABEM, entra, né, um pouco depois, né, em 80, um pouco depois, há uma mudança na FUNABEM e cai a direção anterior e vem a Ecléia Guazelli, que era esposa do Simval Guazelli, que foi governador no Rio Grande do Sul, e que eles eram acusados de cúmplice no sequestro do Universino Dias, Líder Universino Dias, dos uruguaios, um casal uruguaio. Lembram disso? E eles ficavam muito irritados com isso, obviamente. E ela vem para a FUNABEM, eu conheço a Maria Bonumar, né? E mais um pessoal que veio com ela, eu proponho a ideia da associação. Aí eles topam. E eles começam a fazer uma série de matérias mostrando que tinha tortura na FUNABEM. Tinha celas dentro da FUNABEM. O problema você vai ver isso. E eles que eram da arena. Aí você imagina isso, né? E aí vem a associação, obviamente vem a associação, aí onde faz a assembleia, e é até engraçado que eu dirijo a assembleia e tal, e meu nome não estava na ata. Porque eu fiquei tão lá envolvido com o negócio que eu esqueci de assinar a tal da ata, né? De fundação. Tanto que depois eu ganhei um título de grande sócio não sei o quê, de Benete, do negócio. E aí tinha aqui na 24 de maio uma casa chamada Casa dos 10, que era uma casa que eles criaram de transição, né, de saída de alunos, né? Que era um grande gargalo, um grande problema. E eu peço, então, o prédio da Casa dos 10. Aí nós vamos fazer a associação na 24 de maio 43. Está lá o prédio até hoje, né? E nesse período, obviamente, o Jorge Barros, o Guaraci, a gente, inclusive, na época, a gente põe como presidente o Guaraci, que era sargento da aeronáutica. Eu vou ser presidente do Conselho Deliberativo. Eu não sou o presidente da associação. Mas todo mundo sabia que eu estava ali envolvido na história da associação. Aí na associação, corre para cá, corre para lá. Aí os ex-alunos... Nós tínhamos uma ilusão que a gente achava que a associação ia conseguir botar os ex-alunos, né, para arrumar emprego. E a realidade não era essa. Você tinha na sociedade o estigma. O fato de você ser ex-aluno da FUNABEM, para a sociedade você seria um bandido
né? Ou era um bandido ou seria um bandido no futuro. Esse era o estigma dos ex-alunos da FUNABEM. A gente se deu conta dessa realidade. E tu imagina esses alunos preto e favelado. Complicado. Mulher está mais complicada ainda. Mesmo assim, a associação começou a ter coisas e aí o movimento negro começou ali a circular. Né? Por quê? Porque quando eu vou dar aula em Quintino, na Ilha do Governador, no Pai Civil, eu conheço um cara, que foi um cara muito importante para mim, chamado Togo Yoruba. Era um militante do movimento negro, um cartunista formado em cenografia. Ele dá aula de cenário lá na ilha, no Padre Severino, e o mestre Jorge dava de arte plástica também, na João Luiz Alves. E eu vou dar aula de música. E aí ele conversando comigo, ele disse assim, olha, você vai, eu vou te ajudar a fundar a associação dos alunos da FUNABEM, sou de fundar a associação. E você vai para o movimento negro comigo. E ele me leva para o IPCM. Assim que eu entro no IPCM. E fundamos a associação, ele ali conosco no início, acompanhando e tal. E aí o movimento começa a ter círculo ali. Bom, e a gente começa a lidar então com uma realidade, né? Um grupo de ex-alunos que morava na Baixada Fluminense desaparece. E aí eu vou dar conta primeiro do grupo de extermínio. Eles faziam um descuido. Quer dizer, aquelas pessoas que roubavam no supermercado para vender barato na comunidade que não tinha emprego, não tinha nada. E esse grupo, na verdade, primeiro, eles são expulsos do Coreto de Quintino. Eles moravam no Coreto de Quintino. Os caras colocam fogo no Coreto de Quintino para tirá-los de lá. E eles achavam que a associação tinha que abrigá-los. E eu sempre achei contrário, porque isso era você reproduzir a relação do internato, não de uma luta por direito. Claro que junta a faculdade, junta isso, né? Eu começo a entender os desaparecimentos dos meninos, do grupo de extermínio. Foi aí. Aí eu começo primeiro a trabalhar com a questão de que na sociedade tinha duas coisas importantes, a partir da minha vivência na Notre Dame e na FUNABEM. Que você tinha na sociedade menor e criança. Menor geralmente era negro, do nariz escorrendo, com a camisa rasgada, pedinte na rua. E criança era lourinha dos olhos azuis, tomava leite ninho e usava fralda Johnson, para você ligar a televisão. Sim. Ou seja, a ampla maioria da população considerada menor, ampla, na verdade eram crianças que não tinham seus direitos respeitados pela sociedade. Aí começamos a levantar essa crítica. E aí a noção de direitos humanos na tua vida essa crítica, ela começa a entrar nessa crítica. A partir dessa história, como eu tinha uma compreensão, que eu descobri depois, minha mãe antes, né? Essa realidade da violência policial, que sempre foi muito presente, né, na minha vida, né? Sempre lutei contra essa questão. Aí, com isto, nós fazemos o primeiro passeato. Ou melhor, primeiro a gente faz um projeto chamado Da Lei do Ventre Livre ao Menor Abandonado. Era um show que a gente fazia na rua, lá na Carioca. E ali que participa o Gonzaguinha, ele tinha muito carinho por mim, né? E em 84, um pouco antes, nós fazemos o passeato. Muda essa entre a Aguazela e a Terezinha Saraiva, grupo lacerdista na FUNABEM de novo. Né? E nós fazemos o chamado passeato. Passeato é ato público. É a primeira manifestação de rua que vai tratar do direito da criança e do adolescente no Brasil. Coincidentemente, tinha mais faixa do que gente para segurar a faixa. O do meio segurava duas. E virou uma repercussão, virou matéria. Tanto que o filme da Tezuka Yamazaki, que ela faz depois, parece o cartaz da passeata, né? Feito pelo Togo, inclusive. E aí eu sou demitido da FUNABEM. Primeiro que eles achavam que eu era uma pessoa ingrata. Segundo eles, que achavam que eu era um ex-aluno, que foi para a faculdade, né? E, consequentemente, que fala bem. E a gente levantava as críticas. Sempre levantei as críticas. E aí começou essa ideia. Na associação também se articulou a questão, eu não falei antes, mas eu sou iniciado no Candomblé em 81. Eu ia chegar lá. 81, vamos chegar lá, mas em 81, vou explicar. História... Mas por que é interessante? Primeiro é a Suzy. Quando eu estou na Suzy, eu vou fazer uma festa de folclore. Aí tinha uns alunos
que era um filho de santo, de uma mãe de santo, e o filho carnal dela estudava lá, era meu aluno, Mãe Dulce. A irmã Dulce vem para me ajudar, ela era do Parque São Luís, ali é a Cari, Coelho Neto Cari. Ela veio me ajudar para montar, e monta um xirê, não tinha contato nenhum. Nesse período eu estou namorando a Elza, que é a mãe dos meus 2 filhos mais velhos. E ela tinha muita dor de cabeça. Explica o que é xirê, Ivanildo, porque muita gente não sabe. Fazer uma roda de Exu a Oxalá, com todos os orixás dançando, tocando e tal. Ela trazia roupa, a gente levava, fazia sucesso, não sei o quê. E eu não tinha contato nenhum com a religião. E aí ela, devido à dor de cabeça da Elza, ela vai gravar, ela vai, eu vou conversar com ela, pede para levar a Elza lá. Ela vai fazer um jogo. Então, diz que a Elza tinha que ser iniciada no Molocô. Ela era do Molocô. Coincidentemente, mesmo que o Tato Tancredo. E aí ela vai iniciar a Elza, de Iemanjá com o Baluaê, né? E um dia ela pede fazer um jogo para mim. Ela faz um jogo e diz: se não fosse um grande ancestre que te acompanha, você seria um grande marginal. Então, eu tinha alguém que me acompanhava, né? E vou seguir na vida, não faço ainda. Vou fazer... houve uma crise entre eu e a Elza muito séria, eu vou fazer um jogo, ela então diz que eu tenho que ser iniciado no Molocô. Fui iniciado no Molocô, inclusive para Xangu. Só que um tempo depois, logo depois da iniciação, um pouco tempo depois, eu tenho uma crise séria, não sei o que e tal, e aí vou procurar Deus Uítas de Oxalá, de Oxoguiano, que era minha aluna na Suzy. E ela então abre os jogos para mim: professor, eu não posso fazer nada pelo senhor, a não ser botar um camarão na água para o senhor acalmar. O senhor vai fazer orixá na Bahia, na casa de uma pessoa de Oxóssi com Yansan. Isso antes de eu passar para a faculdade. Quando eu passo para a faculdade, eu vou dar aula, aí eu vou conhecer o mestre Jorge, que era de Xangô. E o mestre Jorge, então, conversando comigo, me propôs que eu conhecesse o Edinho de Maragogipe, que ele vinha sempre ao Rio, né? E ele então me apresenta o Edinho. O Edinho faz um jogo, diz: ó, você tem que ser raspa-santo. Também não me diz o que é. Mas uma coisa interessante, quando eu fui fazer a primeira obrigação, iniciação no Molocô, um dia antes eu morava em Bento Ribeiro, num quarto de solteiro, lá em Bento Ribeiro, quando de manhã eu levanto no meu quarto, tinha sentadinho um africanozinho todo pintadinho de branco. Ele levanta e sai de costas. Eu vou dizer para a mãe santa, ela diz que era meu Exu Mirim. Bom, depois disso, eu me afasto de lá, né, mesmo iniciado no Molocô, vou fazer santo com o Edinho, na Bahia, em Maragogipe. Em Maragogipe eu faço santo, em 81. Ele, quando faz, me inicia por orixá, ele coloca todo o carrego no chão e coloca o jogo. Com 1 ano de santo, que eu dou obrigação, ele me dá o jogo de tiro da minha casa, leve e jogue. Ele sabia que eu tinha alguma coisa ligada ao jogo. O santo ficou lá e o jogo sempre ficou comigo. Neste intervalo, nesse período, um pouco antes de eu iniciar, eu também tenho um contato, eu vou fazer um curso de folclore, um pouco antes de casar com a Elza, nesse período, ali em 78, né? 78 ainda. E vou na casa do Dolodê, levado pela tia Alice, que era da Mangueira, para assistir um grupo que se iniciou em Fá, com Maico Caiodê, que era um engenheiro que estudava na UERJ, né? Então, o primeiro grupo de Fá eu conheci ali, com ele. Estava lá assistindo, onde estava a Marilene Formiga, né? Uma galera. Mas sigo a minha vida. Bom, eu sou raspado, então, por Oxoguian, né? Volto ao Rio, tocando a minha vida. A associação, então, sou demitido. 83, no ano 84 seria o ano internacional da juventude, Festival Mundial da Juventude, que era feito em Moscou. Então a associação chamou a atenção
E já nesse período, ainda antes, eu frequentava uma reunião na casa na casa e no hotel do Márcio Moreira Alves, no Hotel Cerrador. Tinha uma reunião ali, né? Rapaziada todo discutindo ditadura, não sei o que e tal, né? Ali eu conheci o Walter Moreira Salles, Valtinho, cineasta, meio hippie, né? Uma galera animada, no Parque Guile. O Marcito morava no Parque Guile, né? Era casado com uma francesa, e a gente fazia no hotel que era do pai dele, o Hotel Cerrador. Então ali, nessa esfera, discutir democratização, o que vai acontecer, para onde vai. Eles vão na associação, mas também nesse mesmo período, na associação, eu conheci uma mulher muito interessante, foi dona Umbelina de Matos Lorena de Santana. Umbelina, uma lacerdista, professora do Pedro II, filha do Marechal João Batista de Matos, mas super comprometida com a questão racial. Isso que as pessoas têm que entender. Tanto que ela vai enfrentar, ela doa para nós a biblioteca do pai, né? E ela, além disso, ela vai enfrentar o pessoal que tinha sido colega dela no Carmela Dutra, quando me demite. Ela vai fazer o enfrentamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela é a esposa do João Lorena de Santana, o coronel que faz o IPM do Rio Centro. Era um negro. Né? E ela, né, filha do único marechal, é o marechal que, em 69, quando queima, 60 e pouco, quando queima a igreja do Rosário dos Pretos, né? É ele que põe a farda de marechal e vai lá em Brasília e consegue, dentro de 24 horas, tombar a igreja, para a igreja não sair dali. Entendeu? Esse marechal. E ela era muito envolvida com a questão de educação. Sabe? Ela dirigiu o colégio que tinha o nome do pai dela, lá em Coelho Neto, Acari, no Colégio Marechal João Batista de Matos. E ela, já naqueles anos, antes de qualquer pré-vestibular, ela dava aula no final de semana para pessoas, maioria negra, né, estudarem. Muitos foram para o exército, foram virar advogado e tal, porque a gente fala sobre essa experiência dela. Porque eu chamo a atenção, ela é uma pessoa conservadora de direita. Isso é muito importante observar. Né? Você vai ver quando eu vou transitando entre uma coisa e outra. Mas aí, nisso, o César Vasco, né, a galera, que era o secretário da Juventude Comunista na época, né, vai fazer um comitê, né, para organizar a pessoa que vão para Moscou. Eu sou eleito vice-presidente do comitê. Tem uma briga do caramba, porque o comitê só não tinha o PCdoB na época, né? Mas tinha o MR8, tinha não sei quem, tinha a turma do PDT, da Juventude, eu era o vice-presidente, né? Que era da Associação dos Alunos, entendeu? E nós vamos. Aí, em 83, eu vou a Cuba. Minha primeira viagem é a Cuba. Que a gente sai escondido, né? Não podia nem receber o carimbo do passaporte, né? E vou a Moscou. Nós fomos a Moscou. Lá eu conheço o Carlos Prestes, família do Prestes. Conheço a filha do Otávio Brandão, que a neta dele trabalhava na associação de ex-alunos com a gente, a Marisa Brandão, né? E circulava muita gente na associação. Então, a Associação também apoia, naquela época, vai apoiar a Organização de Mulheres Negras, o primeiro encontro, né? O encontro de Bertioga, que inaugurou o feminismo negro, né? Que vão lá para o encontro feminista, dá uma confusão do caramba, a gente articulou o ônibus, né? Para poder ir. Depois a secretaria vira lá, cria um programa, cria um grupo de mulheres no CEAP, né? Jairo Pereira, que já trabalhava a questão do dossiê sobre intolerância religiosa na Baixada, né? Também dentro do CEAP. Todo mundo diz que o CEAP foi celeiro de muita Viçungo. Tinha atividade dentro do CEAP, que era um casarão, né? Aí tinha o Vieira, que trabalhava a questão da cultura, né? Da capoeira, né? E tinha samba, entendeu? E o presidente era o sargento da aeronáutica. Eu não era o presidente. Né? Entendeu? Esse é um dado muito importante de ser observado. Porque os ex-alunos tinham muitos militares também, não sei o que e tal, mas a gente tinha lido fazendo o que podia. E o Márcio Moreira Alves frequenta lá. O próprio Vivaldo Barbosa, quando vai fazer o programa do Brizola, porque foi ele que fez o programa do Brizola, porque a gente sabe disso, né?
ele vai lá se reunir com a gente vai se reunir e tal, né? Isso em 82, antes de eu ir para 83 para Cuba. E aí eu faço a campanha, na época, da reconstrução do Partido Comunista, que estava onde? Dentro do PDT. A chapa era Silas, Afonso e Caó. Né? Vou fazer essa campanha, vou ajudar a organizar a Secretaria de Trabalho, qual vai ser o secretário de Trabalho. É muito engraçado isso, né? Vou indicar o subsecretário, que é o José Antônio de Souza Batista, que era muito meu amigo, um advogado negro, que foi advogado da SUSE, e advogado do Itu, era advogado das escolas, não sei o que e tal. E depois eu saio. Engraçado. Aí vou acompanhar essa história de 83, Cuba, Moscou, depois volta a Moscou de novo em 84 no festival, né? E aí, na associação, começa a discutir a questão da Constituinte, na sociedade em geral, né? Antes de você seguir, eu queria que você falasse um pouco dessa época, como dentro da questão da intolerância religiosa, como é que eram os terreiros de Umbanda e Candomblé aqui no Rio, especialmente, é uma questão do país, mas no Rio de Janeiro, como é que era o clima em relação a essa questão da intolerância, bem diferente do que é hoje? O engraçado é, tanto a intolerância religiosa, ela tinha uma configuração. Primeiro tem uma intolerância que era do Estado. E o Tancredo se volta contra isso. Aí aparece, ele foi da figura do Tancredo, está na minha tese de doutorado, inclusive, isso. Tancredo. Ele começa a fazer esse enfrentamento, cria o CEUB, ele racha com a Federação Espírita, ele começa a fazer uma crítica de desafricanização da Umbanda, né, que seria o embranquecimento da Umbanda. Não é à toa que a Umbanda é de Zélio de Moraes, passou a ser uma banda hegemônica, uma banda kardecista, né? E ele passou a... Né? E ele era um cara muito poderoso, porque como é que eu entendi o Tancredo? Porque eu li, ele tinha uma coluna no Jornal Dia. Ele tinha uma coluna no Jornal Dia, pouca gente sabe, no Jornal Dia. Eu lia ele no Jornal Dia. Né? Então você tem isso. Essa primeira coisa. Mas ele é o primeiro cara que começa a falar, se incomodar com a história da Igreja Universal. Ele é o primeiro cara que começa a se incomodar. Chega a entrar com um processo contra a Igreja Universal. E o Jairo Pereira, que vem da Baixada, com a mesma preocupação, que era um baiano, que vai parar na Baixada com a mesma preocupação. E o CEAP dá o local. Eu até então não estava envolvido. O CEAP é engraçado, a CEAF, aliás, Associação Zerão da Flamengo, que ela virou um celeiro de articulação. Isso é importante observar. E aí veio, depois disso, intolerância religiosa ali, organização de... fazemos o primeiro encontro de jovens de favela e periferia, tem documentos sobre isso. E aí veio uma questão para nós, coincidentemente, né, nesse período, eu vou para Cuba, eu vou para Moscou, isso primeiro, com essa coisa toda, vamos discutir a questão da Constituinte, a Tânia Coelho me leva para participar de um debate sobre Constituinte, está todo mundo discutindo sobre Constituinte, e nós tínhamos um sonho que era botar a questão da criança na Constituinte, a questão do menor na Constituinte. Então, temos que ler o artigo 227. Né? O relatório, né? Vai chegar o relatório, né? Antes disso. O relatório chega um pouquinho depois. Constituinte, não sei o quê, é que vai influenciar. Aí, em 88, a gente ali virou um ponto de articulação, tinha que reconhecer na luta. Naquela época não tinha muito movimento de criança e adolescente público, por direito. Mas surge o movimento Meninos e Meninas de Rua, né? E a Pastoral do Menor. E tinha o movimento da Lia Junqueira, em São Paulo. Muito antes deles, nós fomos lá em São Paulo, a Associação dos Alunos. E na época era engraçado que a gente foi de terno, né? Aí o pessoal começou mais à esquerda na PUC, querendo me sacanear, eu e a turma, que eles alunos da FUNABEM, sabe como é que é, né? Aí, porque a gente estava de terno, como se a gente fosse de direita, conservador e tal. Aí eu lembro que na época eu respondi com um ditado do Yorubá, né? Eu falei assim, pois é, quando fizeram a crítica e tal, eu falei, pois é, o africano, quando quer caçar o leopardo, ele se veste de pele de leopardo. Mas ele tem uma consciência que ele nunca é o leopardo. Quando ele pode, ele mata o leopardo. Todo mundo calou a boca. Né? Muito engraçado isso, na época. Aí, com isso, nessa história toda, há uma denúncia feita pela Pastoral do Menor de Caxias
com o povo de Nova Iguaçu e o povo de Volta Redonda sobre o assassinato de crianças e adolescentes nessas áreas. Nesse período que a gente começa a transitar nisso, né, eu conheço um americano chamado Daniel O'Donnell, que a mulher dele era a representante da Acnur, no Rio de Janeiro, no Brasil. Mas ficava aqui no Rio, no Val dos Refugiados. E ele era de uma organização chamada Defesa da Criança Internacional, em Genebra. Eu conversando com ele, que me apresentaram ele e tal, ele vai me dar um mandato para fazer um relatório. E nós vamos fazer um relatório. Vamos catar dados e tal, não sei o que tal. Mas aí, coincidentemente, encontrei com o Nilo Batista, né, que estava acompanhando. Aí ele era o secretário de segurança, vice-governador da Secretaria de Segurança. Ele me dá os dados do ML. Quando a gente pegou os dados do ML, era muito maior do que os dados da denúncia. Aí fizemos o relatório. Aí virou um salseiro, né? A imprensa cobriu, começou a bater, não sei o que e tal, né? E, claro, o pessoal batia no Brizola naquela época, né? Mas a gente estava ali na causa, sempre foi um cara muito envolvido com causa. E aí o relatório ganhou um contorno, mas nesse período, né? Isso já é 88, né? Esse relatório sai. Mas em 86, na questão de eleger a Assembleia Constituinte, eu fui o filho do contrário, engraçado, né? Eu podia ter feito carreira lá no PDT. Eu vou me filiar ao PT. Justamente sensibilizado pelo Bernardo Caram. Bernardo Caram, que é um economista, ligado ao grupo do Vladimir Palmeiras. Eu não entrei pela mão da Benedita no PT, entrei pela mão do pessoal do Vladimir, Bernardo Caram. E a minha ideia era, me lançaram candidato a deputado estadual em 86, que era a ideia de influenciar e ter esse tema colocado. Era isso que a gente pensava. Nem ganhar eleição, era isso. E Tânia Coelho veio para a campanha, uma jornalista, irmã do Franklin, né, que lutou pela anistia, e trouxe dois irmãos na época. Trouxe André e Ludmila Pape, que eram filhos da mãe da passeata do ICV, aquela mãe que falou, que era do Partidão. Né? E nesse período se aproxima da gente, né, a Maitê, que virou quase que uma mãe para mim. Maitê, que tinha sido uma comunista, ela era uma comunista, que foi responsável pelos aparelhos que escondiam o Prestes, né? Né? Vai para o CEAP. Para a CEAF ainda. Certo? E vamos fazer a campanha. A campanha tomou uma nova configuração, porque daí não era mais só um exame, coincidiu que eu já tinha me formado na Notre Dame. Então a campanha tomou uma nova configuração. E a partir daí a gente achou que já a Associação dos Alunos não comportava o que a gente trabalhava. E aí, com isso, foi feita uma avaliação, que a Lígia Dabu fez, na época também estava junto, né? O Rubinho, que era um antropólogo que trabalhava com indígena, conhecia as agências internacionais, já tinha feito um projeto para a gente. Porque a gente sempre incomodou. Porque a gente era um grupo popular que não nasceu na formulação de partido, de igreja, de nada. E tinha uma relação internacional muito construída. Até hoje o incômodo é esse, né? Ser negro, ex-aluno da FUNABEM, e não precisava baixar a cabeça. Sim. Né? Então, essa era uma das questões que se colocou para nós ali. E aí foi feita uma avaliação, então aí indicou criar uma nova organização. E tinha nesse período já ligado também o Maioria Falante, que era o Jornal do Togo. Né? Então o CEAP nasce com essa configuração. Ex-alunos da FUNABEM, mulheres de favela, consequentemente que mães dos ex-alunos tudo era de favela, povo do movimento negro, o setor do movimento negro, né? Com Maioria Falante, aí criou um programa de mulheres, um programa de maioria, um programa de criança e adolescente, era nessa direção. O CEAP, e vai para Lapa, que é uma eleição na associação, uma galera animada achando que lá tinha muito dinheiro, resolve ganhar,
A associação, eu estava de saída. Eu estava de saída. Né? Era o Jorge Barro que era o candidato a presidente. Né? A gente teria que apoiar, inclusive, a associação. Quando houve a reviravolta, virou o que virou, a gente não se meteu mais, saiu. E aí, o André Pape, que era um cara que trabalhava com fotografia e também com gráfica, ele disse: vamos fazer um documento que vai ser um documento muito histórico. Ele faz, então a gente faz uma revista sobre o extermínio de criança e adolescente no Brasil. E na época o Semog, que era muito amigo da Graça, que estava na ENSE, faz um quadro estatístico de progressão que ficou maravilhoso, né? E a gente traduz a revista em inglês. E aí eu saio no mundo todo divulgando essa história. Né? Começa toda uma campanha chamada Não Matem Nossas Crianças. A partir desta campanha e dessa revista que nós fizemos, né, começou a ter uma... Isso acontecendo, várias crianças morrendo. Não, morrendo, mas a gente denunciando isso. Não matem nossas crianças. A campanha era essa. Aí, o que as pessoas não sabem? A partir daí, a Unicef cria um pré-grupo para discutir o pré-projeto do Estatuto. Por causa dessa campanha. Aí nós fomos formatar o grupo do pré-projeto. Né? Mas a denúncia é feita pelo... Né? E nesse período nós estamos organizamos o primeiro encontro dos negros dos estados do Sul e Sudeste e depois o primeiro Enem, primeiro encontro nacional. Essa campanha sai justamente no encontro nacional de 91. Bom, antes disso, com esse relatório, essa coisa reverberando, né, vamos fazer o pré-projeto do Estatuto. Ele é montado a partir de duas regras, que o Daniel Aldoni vai influenciar muito. Ele vai trazer a ideia das regras de Beijing, que é uma regra que foi feita em Beijing, um encontro internacional que vai tratar das regras de conduta antissocial, né, que seriam sempre para todos, e teria uma convenção na ONU, que é tratar da nova declaração das crianças e adolescentes. Ele traz esses dois documentos. Nós fizemos o pré-projeto. O que acontece depois? O pré-projeto pronto. A CNBB pega, faz uma coleta de assinatura, né, e apresenta como um projeto de iniciativa popular. Por isso que nós desaparecemos. Aí é aprovado o Estatuto e o Collor é eleito, em 89, né? E ele vai na convenção, aprova aqui o Estatuto e leva como um cartão de visita do Brasil. Por isso que até hoje as pessoas acham que é um estatuto, né, de que está muito mais para a Suécia do que para o Brasil. Porque não transformou a sociedade brasileira, de fato, uma sociedade de direitos dessa população. Tanto que até hoje a tensão tem a ver com criminalidade e não criminalidade, mas não se discute direito. Né? Baixa a maioridade, levanta a maioridade, isso é uma discussão velha na sociedade. O problema não é isso, o problema é as crianças têm uma educação decente, as crianças têm habitação decente, as crianças têm direito a lazer. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Né? Como a sociedade ela não consegue dar essa resposta, né? Uma sociedade muito marcada pela lógica escravocrata, você está falando de uma grande maioria de população negra, né? E uma percentual de indígenas, nos não brancos, essa é a tensão que vai ter. Quem é cidadão é igual quem é cidadão e quem não é cidadão. Eu vou aproveitar para a segunda convidada para tratar uma pergunta sobre isso aí. Roda. Professor Ivanir dos Santos, uma grande honra estar aqui para fazer uma pergunta para o senhor. Na verdade, trazer uma pergunta que a deputada estadual Dani Monteiro, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, mandou para o senhor. Diz a pergunta: a sua história em defesa dos direitos humanos é longa. O senhor é conhecido também por denunciar e combater o genocídio da juventude negra e, mais recentemente, a intolerância religiosa. O senhor já disse que o ódio não resolve as coisas e, carinhosa e respeitosamente, eu lhe pergunto: o que resolve esse estado em que estamos? Um abraço. Primeiro, eu quero te agradecer essa pergunta e a Dani, né? Dani é uma fofa, né? Uma pessoa que nasceu dentro de uma favela,
estudante cotista da UERJ, né? Nós que lutamos pela luta de cota, né? Eu ainda estou nos anos 80, né? Nos 90, nos 2000, isso vai aparecer muito bem. Por que eu digo que o ódio não, no meu caso específico, não resolve? Você imagina se eu tivesse transformado em ressentimento e ódio o que aconteceu com a minha mãe. Depois eu vou dizer mais na frente o que eu vou descobrir. Eu não teria dado nenhum passo. O ideal é transformar o ódio numa luta por direito. Eu sempre digo para as pessoas que eu luto para os direitos que me foram negados, para que de fato sejam direitos efetivos para milhares ou milhões de pessoas nesse país. O ódio é uma coisa muito particular, né? Sentimento particular. E os caras gostam disso, que você tem ódio, né? E quando você tem ódio, você não pensa muito, você vai se meter em qualquer lugar, daqui a pouco o cara te mata. Né? É igual se eu tivesse ido para a criminalidade. Estaria morto hoje. Né? É isso que eu acho que não. Agora, claro que lutar para transformar a sociedade é de fato o caminho. Não é à toa que eu até hoje luto para transformar a sociedade. Posso dizer para você que somos vitoriosos em algumas coisas. Um exemplo é ela beneficiada pela luta de cota. A luta de luta. Envolvido nela, né, todo mundo sabe o tempo todo. Das provas concretas. Eu sempre digo que eu estou na idade de deixar legado. Eu vou fazer 70 anos esse ano. Então eu estou na hora de deixar legado. Né? O mais feliz que tem é que essa juventude beneficiada, como ela luta com a Dani e outras pessoas que eu conheço, é deixar legado para as futuras gerações. Não é uma luta de ascensão social. É isso que eu queria responder no primeiro momento. Mas eu estou nos anos 90, não é isso? Por volta na campanha, justamente quando tem essa campanha. Nesse mesmo período, nos anos 90, então, duas questões chegam para nós. Uma, quando o CEAP funciona na Lapa, o Arcélio me traz um companheiro dele, que foi da ferrovia com ele, que vem me contar a história que a filha dele estava desaparecida, tinha sido sequestrada. Né? E aí eu ouço a história e tal, e peço a Arcélio então que me traga as pessoas. Então aparece as mães de Acari. Né? E nós fomos fazer a conotação das mães de Acari. Quando 11 jovens são sequestrados na favela de Acari, não melhor, foram para um sítio e são sequestrados na favela de Acari. Então, quando aquela história me chega, e aquelas mães aflitas falando comigo, eu vi a imagem da minha mãe, né? Como se estivesse me procurando. Porque para ela eu estava desaparecido. Né? Ela não sabia onde eu estava. E aí eu começo a apoiar as mães de Acari. Fiz uma campanha nacional, internacional, Caso Acari. Né? Se tornou um caso de referência até hoje. Tal. Quando a Edmeia é assassinada, eu recebo logo o telefonema, faço toda uma articulação internacional, porque naquela época eu era interlocutor da Anistia, já na Associação dos Alunos da FUNABEM, porque a gente sabia. Anistia não tinha representação no Brasil. Era eu que falava com a Anistia de telefone. Né? Era o Alonso, que era o representante da Anistia em Londres, falava com ele diretamente de Londres. Então, muitos desses casos tinham muita repercussão por isso. Né? E logo depois veio a chacina da Candelária, em que nós também mobilizamos todo mundo, tivemos um papel ali central importante. Depois veio a chacina de Vigário Geral. Né? De Vigário Geral. Então, toda essa luta de violência, você vai ver o CEAP ali envolvido. Ele vai estar envolvido. Ok? E a gente nunca entrou nessas lutas para ter dividendo, como as pessoas pensavam na época. E observo que, se você fizer uma pesquisa até os anos 2000, pouco dos anos 2000, a maior organização e a maior liderança de luta por direitos humanos somos nós. Não tinha setores médios. Os setores médios estavam envolvidos na luta da questão da ditadura. Porque até então, os direitos humanos não estava voltado para os pobres. Tinha a ver com os torturados, com a ditadura, os assassinados pela ditadura militar. Setores médios. Setores pobres, não. Quem traz os direitos humanos para pobres nesse país é o movimento negro nós, como trazer isso. Tem que ficar claro. Quando cria a Comissão de Direitos Humanos na Câmara, e depois na Câmara aqui do Rio, depois na Assembleia, mudou. Passou a ser os setores médios que passaram a querer hegemonizar essa luta. Mas não foi.
Por exemplo, eu tive meu carro metralhado em 92 pela polícia. Cheguei a dar com segurança. Né? Talvez se eu fosse branco, já tinha virado deputado e senador. Não é o caso. Isso é bom que a gente diga isso também. As pessoas vão capturando as nossas lutas e vão achando que vão, né, hegemonizando, e passa que são elas. Né? Então a questão racial é incluída muito nesse cenário. Porque sempre para nós tem uma série de desconfiança, né? Como se a gente fosse sempre uma pessoa com outras segundas intenções. É impressionante isso. Né? Então eu chamo a atenção para essa história. Depois, no ano 2000, começa a questão negra, com a Conferência de Duba. Vamos ter um papel fundamental, importante na Conferência de Duba. Né? Eu vou ser do Comitê Nacional e Internacional. E é nesse período, primeiro, que eu já tinha dado a obrigação de 21 anos, de Santos, de 14, já tinha ganhado DK, já tinha raspado IAU. Mas é nesse período que eu conheço o meu Lô. Né? Eu era subsecretário de Estado de Direitos Humanos. Governo Garantim Benedita, PT e PDT. Eu formulei a secretaria. Até semana o garotinho me ofereceu um almoço, falava com ele sobre isso. Né? Eu formulei a secretaria, eu seria o secretário, mas o Brizola chamou o garotinho, né, e impôs lá, indicou o Abdias, que eu, claro, um ícone para nós, era uma honra ser subsecretário dele. Mas quem formou a secretaria fui eu. O meu grupo lá no CEAP, na época. E fui negociar com o garotinho, lembro, até brinquei com ele, falei com ele sobre isso, no Natal, logo depois da eleição, lá em Campos. Bom, eu digo isso porque é neste período que, para uma conversa, durante a questão da Conferência de Duba, eu descubro de novo, numa conversa, estava eu, o Filó, Carlos Alberto Medeiros, Reinaldo e o Celso, que trabalhava no INCRA. E o Celso vai me dizer que morou na Comandante Mauriti. Eu vou dizer para ele que não. Ele vai dizer que morou. Eu digo, não, você não morou. Aí eu digo para ele, você conheceu a Sônia? Ele disse, claro, uma magrinha de cabelo sarará. Depois ela era minha mãe. Ele quase desmaiou. Ele falou, poxa, bem que dizer que ela tinha um filho desaparecido. E ela foi uma pessoa que muito me protegeu. E aí, por ele, eu volto de novo a Comandante Mauriti. Eu vou descobrir outras coisas. E vou conhecer, então, a dona da Bahia. Né? Vou conhecer o Joãozinho, que era filho da minha madrinha, que seria minha madrinha. Vou conhecer o Fred, que foi namorado da minha mãe, que era um portuário, engraçado, todo mundo portuário. Né? E a da Bahia, então, vai me contar a história da minha mãe. Né? Ela vai dizer que eu era garoto, pequenininha, essa história que eu costumo contar, que eu vinha na rua, batendo palminha, que minha mãe, os domingos, me vestia, me arrumava, e dizia para ela, da Bahia, esse é o meu bebê. Da Bahia dizia, ele é esperto, inteligente. Ela então dizia para mim, ele vai ser doutor. Porque para ela ser doutor era ser advogado, né? Para defendê-la. Isso eu lembro muito bem. Minha mãe falava muito sobre isso, uma memória que eu tenho muito dela. Né? Quando tinha muito entrevista, dizia, quando você vai crescer para defender sua mãe. Mas ela dizia, botar uma arma na mão para defender sua mãe. Dizia isso. E neste período, então eu vou descobrir por eles que, na verdade, ela não se suicidou, ela foi assassinada por um policial da Invernada de Olaria. Aí eu faço a ligação. Invernada de Olaria, André Lecoq e o povo, a morte do Cara de Cavalo. Porque a minha mãe era amiga do Cara de Cavalo. Amiga do Cara de Cavalo. Soube isso pela Ivanilde, uma prostituta que tinha uma associação, né, que disse, quem me apresentou o Cara de Cavalo foi sua mãe. Então aí eu tenho uma hipótese de que o meu sequestro foi tramado para uma punição para ela, depois ela vai insistir nisso e matam ela. Não tenho provas sobre isso, mas eu tenho hipótese. Pelas pessoas, que as pessoas têm medo de falar, né, sobre isso, porque achavam que eu queria vingança. Nunca quis vingança com isso. Então essa é a primeira coisa. Estado, né? Segunda coisa, o que eu passei a compreender? Violência. A violência nas comunidades, ela cresce quando muda as drogas. Até os anos 60, 70, a cocaína não tinha muito peso. Passa até nos anos 70. Isso. Então, as armas também passam a ser outras. Já não é mais o 38. Porque os interesses
de fornecedores, o interesse de guarda, de lucro, aumentou. Por isso que é isso hoje. Se você não lê, né, os interesses tanto do tráfico de armas como do tráfico de droga, que não está no morro, não estou falando isso para proteger o morro, não está no morro. A logística de você levar droga é uma logística muito grande. Né? É muito dinheiro que você paga. Entende? Então isso é uma questão central. Então a configuração de violência hoje mudou por conta disso. E pior mais ainda. Porque, exemplo, eu cheguei a ver um pouco, quando eu fui visitar o Broto na Ilha Grande, como é que nasce o Comando Vermelho. Era uma lógica totalmente diferente. Era totalmente diferente. Não estou dizendo que era boa, estou dizendo que era diferente. E o que se configurou? Tanto quando dizem para mim esse negócio de facção, eu digo que isso é briga de fornecedor. Né? Então, essa configuração, ela vai. Agora, o pior não é isso, é como é que o Estado faz esse enfrentamento numa ideia de controle social. É isso. Entendeu? Como é que o Estado faz? Investe muito na segurança, não investe na educação o suficiente. Não estou dizendo que não deva investir na segurança, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que hoje, se você pegar o orçamento da Secretaria de Segurança, né, e o orçamento da educação, são totalmente diferentes. Ou de geração de emprego, ou de profissionalização. Né? O que tem se mostrado, né, que esta lógica ela não tem dado certo, não tem dado bons resultados. Pelo contrário. Né? E a ideia também de você capturar a ideia de que bandido bom, bandido morto, que quem defende direitos humanos está defendendo bandido, né? Isso cresce, inclusive, a partir do governo Brizola. Né? Porque o Brizola, quando chega o governo, ele vai dizer o seguinte, na campanha eleitoral, por que ele ganhou muita expressão, que ninguém achava que ele ganhava a eleição? Né? É quando ele diz, no meu governo, o favelado será chamado de cidadão. Ninguém vai entrar na favela e meter o pé no barraco. Ele não falou que defendia o tráfico, ele está dizendo dos cidadãos de favela, porque a grande questão desde a República para cá é reconhecer essa população como cidadã. Porque nem eu mesmo, como pós-doutor da universidade, em alguns momentos você tratado como cidadão, o cara me trata como se eu fosse qualquer coisa qualquer. Não é? Sim. Então é isso que eu estou dizendo para você. Ser negro, você paga um chiva, né? Ser favelado é outro mais ainda. A execução de Marielle então isso é importante você tentar observar. Não está se discutindo defender criminalidade, até porque hoje é o contrário, né? Eu sempre digo para as pessoas, como é que os caras vão na Zona Sul, vai na Barra prender o cara chega de manhã cedo, espera amanhecer, toca a campainha, não sei o que e tal, entendeu? E na favela o cara passa o rodo, sai atirando todo mundo, e acha que todo mundo é cúmplice. Então, essa é uma questão central de entender a luta por direitos humanos nesse país. Né? Então, o que eu tenho dito para as pessoas eu gostaria que todos tivessem, de fato, o mesmo direito. Tábula rasa do Locke. Todos partissem do mesmo lugar. Ninguém parte do mesmo lugar, parte de lugares diferentes. E aí fala de privilégio, fala de mérito. Mérito é como o Locke, quando fez essa teoria, porque ele queria tirar o direito, né, da nobreza, que tinha direito à educação. E a turma dele não tinha. Os mercantilistas não tinham na época. Né? A ideia liberal surgiu para isso. Então você fala como se a sociedade desse direitos iguais para todos. Não dá, gente. Eu, para chegar nesse lugar, não foi fácil, não. Né? Então é muito difícil você compreender isso. E aí vem, de fato, a lógica, por que eu vou para a academia. Né? Eu sempre brinco com todo mundo que eu sempre fui um intelectual orgânico, segundo Gramsci. Né? Eu já tinha pelo menos já uma graduação. Né? Depois eu sempre fui um intelectual público. Se você olhar minha trajetória, eu consegui mudar coisas na sociedade brasileira. Eu falo para a sociedade brasileira há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Claro que eu fui convencido, né, por dois professores, de fato o mérito é deles, inclusive um pouco nessa direção, que é o Flávio Grams e o André Cheftarese, que me convenceram que eu tinha que ir para a academia. Mas numa ideia de que, segundo eles, não tinha a minha experiência, né, na academia, a minha fala na academia. Sendo que eu já tinha, e vou dizer para você que eles acertaram, né, cara?
que hoje ser pós-doutor é muito mais bonitinho, né? Professor, doutor Babalaô, né? Costumo dizer que a sociedade discrimina o preto e o macumbeiro, mas o doutor não. O doutor não. Ele é obrigado a entender pela questão do tal do mérito dele, entendeu? Então, e aí, quando eu vou defender minha tese, aí me vem essa frase: ele vai ser doutor. Aí eu dedico a minha tese a Sônia da Mauritier, a minha mãe, que foi assassinada por um policial da Invernada de Olaria. Ivani, para encerrar, bate-bola, né, rapidinho para a gente fechar. Qual o carioca ou a carioca que mais encarna o espírito do Rio de Janeiro? Hoje? Ou, não, pode ser também. Depende de como é que você olha o Rio de Janeiro, né? Se você olhar o Rio de Janeiro pela elite, a gente vai ter um modelo. Se olhar pela turma da favela, é a turma da favela. Não tem um modelo de carioca. Engraçado que o Zé Carioca, né, é inspirado não na elite, né, mas na nossa rapaziada, né, a tal da figura que o Monteiro Lobato criou, né, de chapeuzinho, de não sei o quê, um malandrinho. Né? Porque a malandragem, mais que você tenha uma coisa como negativa, é sobrevivência. Uhum. É o camelô, rapaz. Entendeu? Vai na nossa turma do camelô. Entendeu? Para ouvir a turma. Vai a turma que está no trem, se virando no trem. Entendeu? Então, o próprio prefeito atual, para se eleger, teve que botar o chapeuzinho do Zé Pilintra. Não é? Então, o que é a imagem do carioca? E o mais contraditório em ser carioca, ou a cultura carioca, é que as duas imagens, a identidade hoje, que dá imagem, dá dinheiro para o Rio de Janeiro, que as pessoas veem, o que é? O Réveillon e o samba. Filhos da escola de samba. Todos os dois construídos por religiosos de matriz africana negros. E hoje essa população não ganha, não domina a produção desses dois eventos. Time de coração. Eu sou flamenguista. Escola de samba Mangueira, né? Embora fui destaque no Salgueiro, não sei o quê, todo mundo me trata quanto quer. O que eu acho que é engraçado, né? O pessoal acha que o Miro Teixeira diz isso, né? O Ivani, todo o Rio de Janeiro conhece, é uma imagem que todo mundo conhece. Porque o fato de eu andar vestido dessa forma, é um costume africano, né? É engraçado isso, né? Você criou uma marca. Né? Eu não me visto para ser diferente ou ser um estereótipo. Não, me visto porque isso aqui é um costume diferente. Sim. O cara põe o terno no Armani dele, que vem da Itália, e meu negócio eu vou agora, viajo de 6 agora para a Nigéria. Eu volto com a minha mala cheia. O meu estilista está lá me aguardando. Né? E é um pouco isso, né? Quer dizer, não é você fazer só para refeição, que não é roupa de candomblé, isso é um costume iorubá. Então, eu já, para me contrapor essa ideia hegemônica colonialista que nós temos, eurocêntrica no Brasil, mas com muita tranquilidade. Só me vem vestido, mesmo me chamam para trás, traje a rigor. Lá vou eu com o meu traje a rigor. Mas traje a rigor é isso. Só você não me expulsar, mas o meu é esse. O pessoal fica, não vou botar terno. Né? Eu acho que ser carioca, tem várias formas de ser carioca. Sim. Escola de Samba falou Mangueira, né? Mangueira. E bairro? Eu estou na Mangueira até hoje, né? É o teu preferido? É o meu, digamos que é o meu preferido, porque é a minha opção, né? Porque eu nasci no Esqueleto, que era ligado à Mangueira, né? Uhum. Vou morar, exemplo, eu morei em Bento Ribeiro, morei em Jacarepaguá, né? Engraçado, nunca morei na Zona Sul. Né? Nunca morei, exemplo, se você perguntar se eu tenho estado para morar em outro lugar, teria. Mas na Mangueira eu estou na minha comunidade, o pessoal me protege. Quando a polícia tirou no meu carro, a rapaziada toda saiu, gritou, não sei o que e tal, entendeu? É assim que funciona. Se tu chega lá e procura pelo Ivani, o nego diz assim, manda você ir para um lugar, né? Dependendo da sua cara. Aí vai dizer para mim, então o cara te procurando aí, ó. O cara foi para lá, entende? Então, é quando você se sente pertencente a. Sim. Tem gente nossa, pretos que ganham dinheiro, aí vai querer morar na condomínio na Zona Sul, na Barra. Aí tem problema, né? Os filhos, quando vão frequentar a piscina, tem encrenca. Entendeu? Não estou dizendo que não deva, né? Mas tem que ter consciência para isso. Então, uma coisa que eu tenho conseguido, ultimamente, é o respeito das pessoas, né? Eu estava conversando até no carro uma coisa, tá, né? Como é que as pessoas me têm um respeito, carinho. E você precisa ver, tu já viu Resistência Negra? Não, tem que ver o Resistência Negra, rapaz. Resistência Negra, não. Resistência Negra é uma série que está na Globoplay. Eu sou autor.
que conta a história política do movimento negro aí. brasileiro. Não, mas não dá para não assinante, não tem desculpa para tu não ver. Maravilha, não sabia. Porque fez parte do acordo comigo. Entendeu? Você tem que conhecer parte dessa história que eu estou contando, uma história coletiva. Não é do Ivanir, eu estou retando na minha. Entendi. Mas ela está ligada a uma história coletiva de milhares de pessoas nesse país desde o século XVII. Então você precisa entrar na Globoplay e assistir. É só registrar o seu e-mail, né, e gera uma senha e você assiste. Resistência Negra, 5 episódios. Vou ver. Aí Vamos. e quero sua opinião sobre isso. Tá, porque, veja bem, você estuda a história dos direitos civis no Brasil, aqui, como se fosse a história dos direitos civis nos Estados Unidos, só tem lá. Não, nós temos histórias aqui. Sim, certamente. Mas aí parte dessa história que eu estou te relatando, ela está lá, contada por outras pessoas. Sim. Porque eu, ao fazer o Resistência, eu não quis fazer uma história nem do Ivanir, nem do CEAP, mas do movimento negro brasileiro. Tanto que eu abri mão dos meus direitos para a causa. Então, depois dessa... Eu sou ligado à causa. Vamos encerrar com todo mundo vendo a Resistência Negra. Encerrando, então, mais um depoimento aqui no Arquivo Geral da Cidade, com o grande Ivanir dos Santos. Agradecer a equipe aqui do setor de promoção cultural, Pedro Paulo Malta, que está aqui nessa câmera, Daniel Pimenta, está conosco aqui, e Bruno Fontes, que não está aqui, mas ajudou aqui na produção e tudo mais. Agradecer à Prefeitura do Rio, à Secretaria da Casa Civil, a todos os colegas, a Rosa Maria Araújo, presidente do Arquivo, a todos os colegas do Arquivo. Até a próxima. Obrigado, Ivanir. Nada, estamos juntos.